Olá, boa noite. Boa noite. Já estamos aguardando os pastores para começarmos a nossa live de hoje. Uau! Daqui a pouquinho eles estão conosco, já tem bastante gente entrando, legal. Fique com a gente aí, dá o seu like aí. Olá! Ai, que saudade! Que bom! Que bom de você! Como vocês aqui? Que surpresa boa, que convite bom. A gente está com muita saudade de vocês dois, dessa família linda, dessa igreja linda que a gente ama. Então, a gente está muito feliz de estar aqui com vocês. Moram no nosso coração, fazem parte da nossa família, das nossas orações. Então, a gente está aqui com muita alegria. E eu estou vendo que vocês estão com uma carinha muito mais feliz de ser vovô e vovó, né, amor? Até mais jovens, cheios de energia aí. Dois meninos. Dois meninos. São lindos, são muito fofos. A avó falando, né? Mas são demais. Assim, um presente mesmo de Deus. Filhos é bom, mas neto, pastora... Ai, não tem como explicar. Eu escuto essa conversa aqui também, viu? Muito bom, viu? Mas que bom ver você também. Eu tenho acompanhado, né, as lives de vocês, mas que saudade, né, da gente estar olhando agora, conversando. Que legal. Pertinho, né? É verdade. Eu já recebi até um recadinho do Jean, da Gia aí, ó. Tá esperando a gente para um churrasco. Eu falei, olha, eu já anotei aqui, hein? Tá garantido. Aguarde que você vai ser convidada. Aguarde. Bom, muito obrigado a vocês aceitarem o nosso convite, viu? É uma alegria muito grande. Vocês passaram por aqui, conquistaram o nosso coração. Eu não sei se já entraram, mas o pessoal de Sumaré também estavam na expectativa de ver essa live, por causa de vocês. Então, vocês conquistaram aqui o coração de todo mundo, né? A gente sonha que a gente vai ter uma agenda juntos ainda, com vocês aqui com a gente, tá? Pastora, tá tudo bem com o José, com a Ana? Sim, nós estamos naquela fase de mudança de rotina, né? Então, entrou aula online, aquela correria tudo trancado em casa, mas eles estão bem, estão reclamando um pouquinho dessa rotina de ficar na frente de computador, prova por computador, mas agora a gente até deixou eles um pouquinho com a minha mãe para a gente estar aqui 100% com vocês. Mas está todo mundo bem, de saúde, graças a Deus. Eu acompanho as fotos deles, as brincadeiras. É bom demais, né? Que legal. Que joia, gente. Vocês são muito queridos. A gente estava ansioso e esse tempo aqui, melhor se fosse presencial, né? Mas não podendo, a gente já fica feliz de ter esse tempo aqui com vocês, né? Quanto tempo faz que vocês vieram aqui? Foi... Eu acho que já vai para o quê? Três anos. 3 anos para mais, hein? Acho que foi 2016, né? Eu acho. Olha, 4 anos, então. Olha, tô vendo que tá entrando gente daqui, gente daí, que bênção! Legal! Olha que gostoso! Sejam todos bem-vindos! Muito bom! Que joia! E a gente queria conversar com vocês hoje, saber como é que vocês estão aí, né? Que tempo difícil para todo mundo, né? Como a gente foi surpreendido por algo que impactou o mundo inteiro, né? Não foi só a nossa nação. Mas como dentro do nosso Brasil a gente tem realidades diferentes, vocês têm até fuso horário aí, né? Sim. Falaram assim... Aqui é 1 hora a menos, né? 1 hora a menos que a gente, né? É isso. Então, não estamos tão longe assim, mas tem essa questão aí. Como é que vocês estão avaliando assim, o papel da igreja
né? Vocês têm uma igreja grande, uma igreja bonita, uma igreja que tem uma história muito bonita. Eu conheci o pastor de vocês há muitos anos atrás, né? Pastor Gilson Breder, e gostei muito dele, né? Quem não gosta dele, né? E então ele tem uma história muito bonita aí nessa cidade. E eu queria saber, assim, como é que vocês viram, né? Porque eu estou dizendo assim porque é uma igreja que tem um impacto muito grande, né? Ela tem uma história muito profunda, ela tem um poder de alcance muito maior do que, no caso, a nossa aqui, que é bem menor. E como é que vocês estão avaliando, assim, o papel da igreja nessa época agora de incerteza, de notícias ruins? Vocês acham que a igreja contribuiu com mensagens de esperança? Ou ela teve dificuldade para alcançar o coração das pessoas em casa? Como que vocês sentiram isso aí? Em primeiras mãos. Vamos ver quem começa. Vai ser... na verdade, assim, Deus nos surpreende o tempo todo, né? O final do ano passado, nós tivemos um ano muito puxado em relação ao trabalho com as famílias, a trabalhar relacionamento, casamento, né? Pais e filhos. E orando com a equipe toda, o pastor Gilson, nós começamos a buscar a direção de qual seria o foco para 2020. E no final do ano, nós juntos, em unidade, toda a equipe, a gente falou, olha, o foco para o ano que vem vai ser família. Nós precisamos trabalhar as famílias. Nós precisamos trabalhar dentro de casa, como está o relacionamento da família dentro de casa. E olha só, não imaginávamos nada do que viria, né? Então fizemos a nossa agenda com uma agenda programada para o ano, tudo envolvendo família, adolescentes, relacionamentos pais e filhos, crianças, discipulado de crianças, casamento, né? Comunicação dentro do casamento. E nossa agenda foi surpreendida, como o Brasil, mas o mundo, por uma mudança radical, onde nós fomos retirados todos do trabalho, da igreja, da comunidade e voltando todo mundo para onde? Para dentro de casa. E aí, dentro de casa, a gente está com quem? Intensamente com as nossas famílias, né? Então ali a gente pôde ver que voltou para dentro de casa adolescentes, jovens, quem mora com os pais que já são mais velhos ou os avós. Nós percebemos que a gente estava vendo o encontro de muitas gerações dentro de casa. E aí esse encontro começou a levantar para nós como igreja uma grande oportunidade que Deus está nos dando de realmente nos consertarmos como igreja de dentro para fora. Então, de dentro da nossa casa, de dentro da nossa família, onde Jesus traz o primeiro ministério para nós, que é a nossa casa, né? Não adianta a gente querer sair, falar do amor de Deus, a gente querer anunciar o amor de Deus, a gente ir para a igreja ter 1000 atividades, se realmente dentro de casa a gente não tem tempo um para conversar com o outro, para colocar os ajustes, para abrir o coração, para dar tempo para os filhos, para os netos. E a gente percebeu que era um momento onde Deus estava trazendo isso de uma forma geral para o mundo. E a gente pôde ver essa mudança radical. E como igreja, a gente se deparou em continuar o cuidado que a gente tinha, pelo menos através dos pequenos grupos, através dos relacionamentos, se adaptando para uma igreja viva, aberta, mas através da mídia. Então, esse foi um desafio e está sendo um desafio, acredito que tanto para as igrejas menores quanto para as igrejas maiores que ainda não tinham toda essa estrutura preparada, que era algo novo, todo mundo saiu, de certa forma, correndo atrás para como que nós vamos continuar
esse trabalho de cuidado, né? Mas eu acredito assim que nos pequenos grupos, através dos pequenos grupos, a gente já tem um ganho maior no cuidado do rebanho, que é no sentido da gente manter um contato pelo WhatsApp, pelo vídeo, né? Até a gente ensinando as pessoas a baixarem um aplicativo de vídeo para fazer as suas reuniões, mas a gente viu uma igreja se movendo de uma forma diferente, mas voltando os olhos realmente para aquilo que Deus quer, que é a gente consertar a nossa casa, a nossa família, de dentro para fora, né? A gente adotou aqui o lema, o templo está fechado, mas a igreja continua aberta. Então, nós como igreja, o corpo vivo de Cristo, nós continuamos trabalhando da mesma forma, né? Pregando o evangelho, cuidando do rebanho de Cristo, e a gente até comenta isso, que vocês também devem estar passando por isso, né? Mas a gente trabalhava muito menos antes da pandemia do que agora. Nós estamos trabalhando bem mais agora. Então parece que a questão virtual, o online, ele deu mais demanda para a gente, né? Das pessoas acharem que, não, vamos marcar reunião, então marca um horário um atrás do outro, a gente atende as pessoas pelo celular, pelo WhatsApp, conversa, e o tempo todo com o celular na mão, preocupado com a rede, com quem está precisando de ajuda. Então, nós, além desse atendimento que continuou, nós também estamos trabalhando com o social, ajudando as pessoas que estão precisando de uma cesta básica, pessoas que estão passando dificuldade, né? Pessoas que trabalhavam informalmente e agora estão desempregadas, não tem como receber nada. A igreja também está auxiliando esse trabalho com cestas básicas, etc. Então, nós continuamos fazendo o que Deus nos mandou fazer, né? Então, é claro que toda igreja precisa descobrir os seus desafios e as suas necessidades. Então, por exemplo, a gente tem um trabalho aqui que acontece com os pastores, o Lene e a Raquel, que são uma bênção, que trabalham, por exemplo, com Viva a Vida, que é o cuidado com a terceira idade. E é um público-alvo de tudo que aconteceu, né? Eles são aqueles que têm que ser mais cuidados. Mas também é aquele povo fiel, que sente falta do culto, que sente falta de estar lá na igreja. Que não é tão familiarizado com tecnologia. E o papel deles era estar com a igreja, é a alegria deles, né? Nós tivemos uma surpresa muito grande, porque a gente achou que a dificuldade maior com a parte tecnológica seria com eles. E por incrível que pareça, eles são conectados, estão entrando no programa, foi feito um programinha especial com eles, ensinam as pessoas da casa a gravar vídeo com eles, mandando recadinho, então tem uma palavra direcionada para eles, e vocês precisam ver que graça no YouTube, eles entram, assistem, depois assistem de novo, tem mais visualizações do que as coisas feitas até para os jovens e adolescentes, porque é aquele povo que está sentindo falta, né? Então, a gente está descobrindo coisas novas onde a igreja pode alcançar de forma diferente. Então, a gente também está tendo uma oportunidade de falar, olha, isso a gente não fazia e talvez a gente precisa fazer para alcançar outras pessoas. Mas é um desafio, ainda não estamos com 100% de todo mundo participando, todo mundo envolvido, mas a gente está caminhando para que haja um cuidado do rebanho. Que bacana. Eu vou perguntar uma coisa, pastor e pastora. Era sobre os grupos pequenos mesmo, né? Que aqui é as nossas células. Então, vocês acham que as células foram fundamentais nesse isolamento por conta de que pôde trabalhar, né? E, como você disse, essas pessoas mais da terceira idade, eles gostam, né, porque eles já ficam em casa, né, então eles não vêem de estar aí, né, de ir para a igreja, de estar, né, com os irmãos, abraçando e conversando, tendo aquela atenção maior, né,
E Vocês já imaginaram se a igreja não tivesse grupos pequenos? Então vocês acham que isso foi fundamental, né? Ó, manda um oi pro pastor Ney, que ele tá com a gente aí, tá? Oi, o Ney. Tá de Sumaré, lembra? Onde teve a conferência. Que legal, Que saudade, um beijo para todo mundo aí, que delícia, gente. Olha, eu costumo dizer assim, cada geração a gente tem uma experiência diferente. A geração, por exemplo, de adolescentes, são totalmente conectados. Então, eles já estão acostumados com essa conexão. Só que a internet, ela também pode ser usada de forma positiva ou negativa. Então, nesse tempo em casa, ocioso, tempo de estudo, mais conectado, a gente precisa, como igreja, manter aquele grupo junto e unido. Então, a nossa preocupação foi mais com o Ministério da Juventude, que é o que eu e o Luiz lideramos aqui, que são jovens adultos, adolescentes e jovens casados. Nós cuidamos de toda essa parte. Nós precisamos entender que existem diferenças para cada um de tempo e de conexão, mas todos eles precisam ser mantidos conectados com a palavra de Deus. Então a gente sabe da leitura da palavra, que é o devocional de todo mundo todos os dias, mas nós como igreja e como pastores ou líderes de pequenos grupos, a gente precisa não perder a conexão com as pessoas. Então, e quando a gente fala de conexão, a gente está falando de relacionamento, né? O grupo é relacionamento. E se as pessoas já estão em casa, né, fechadas, trancadas, só com a sua família, seus pais, seus filhos, elas precisam se relacionar também com seus irmãos, com seus amigos da igreja. E isso é muito importante, né? Porque faz parte da nossa vivência no corpo de Cristo. É assim que a gente cresce, que a gente caminha junto, né? Então, o pequeno grupo online, ele deu certo nessa função mesmo, de voltar a ligar as pessoas com relacionamentos, mesmo que à distância, né? Então, foi algo que fortaleceu, mesmo que a gente esteja abalado por tudo que está acontecendo, a gente ainda continua fortalecido. E assim, nós tivemos aquele trabalho porque isso está perdurando mais do que a gente imaginava, né? E eu creio que a gente vai ficar um tempinho ainda um pouco mais, apesar de aos poucos estarem voltando as coisas, a gente sabe que existe um cuidado. Mas o que aconteceu? A gente teve que fazer várias reuniões ensinando as pessoas a baixar o aplicativo que a gente está usando, o Zoom. A maior parte das pessoas usa o Zoom. Então, a gente teve que ensinar as pessoas, ensinar eles como colocarem o programa da célula na tela. Então, a gente ensinava, fazia tutorial de como mexer. Para aqueles que tinham mais resistências, a gente pôde ver que através do WhatsApp você faz ligação agora até 8 pessoas. Então a gente falava, olha, mesmo que seja por telefone, para todo mundo se ver, tocar um violão, ou cantar junto, orar junto. Então nós fomos estimulando, nós trabalhamos certinho com cada coordenação, cada supervisão, pedindo que o líder fizesse essa conexão. Então a gente começou a ter essa oportunidade de ver cada um. Nós tivemos experiências aqui até com as células de crianças. A gente conectou a célula dos nossos filhos, aí todos os pais colocaram eles se viram, pintaram junto. Então são estratégias para que a gente só permaneça conectado, no sentido de nos sentirmos, mesmo que distantes, mesmo que não estando no mesmo lugar, no mesmo tempo, mas estamos diante do mesmo Deus, né? Então isso tem nos ajudado no cuidado. Que legal, né? Que nós perdemos a aproximação, mas a conexão não, né? Isso! E houve um ganho, eu creio que aqui em medidas menores, mas a gente também vivenciou um pouco disso, né? Tivemos que fazer tutorial, usamos mais vários aplicativos, né? Quem não sabia teve que aprender. Gente vencendo o desafio, né, da tecnologia. A gente aprende com os adolescentes, eles nos ajudam, né? É verdade.
E eu lembro que a minha maior dificuldade foi pregar o primeiro domingo que não tinha ninguém na igreja. Eu chorei, gente. Falei assim, mas eu tô falando pra ninguém. Ninguém está acostumado. É uma coisa esquisita. Então, uma câmera na sua cara. Amém, né? Você não tem uma resposta, você não vê ninguém. Então foi muito difícil. Depois a gente foi acostumando, né? E se soltando um pouco mais. Primeiro dia a gente estava meio engessado, não sabia o que fazia. Mas essa, de fato, né, vencendo esses desafios, todo mundo crescendo por conta da dificuldade, né, por conta da crise, né? A crise, ela promove um crescimento, né? Vocês acham que o que vai mudar nas nossas células, nos nossos grupos pequenos, depois dessa pandemia, voltar? Ele vai crescer porque as pessoas estavam com uma carência muito grande? Porque aqui está todo mundo desesperado. Que dia que vai voltar? Vamos voltar, né? Não, tem um decreto, tem que obedecer, né? Ou vocês acham que ele não vai ter muito sucesso, os nossos encontros, porque as pessoas ainda estão com muito medo da aproximação? O que vocês percebem aí na realidade de vocês? Aqui a gente teve assim, uma parcela boa de pessoas que realmente estão muito animados para voltar e perguntam quase toda semana, né, para nós quando que vai, e outras que já são uma parcela aí praticamente um pouquinho mais da metade que está muito receoso ainda de voltar, né? Assim, não quer decidir, né, ou decide por não voltar, né? Porque como nós lideramos bastante jovens casais com filhos, a gente percebe que existe um receio por causa das crianças, por causa do cuidado com a família e etc. A gente tem falado bastante sobre o novo normal que vai acontecer, porque as pessoas falam, não, logo isso tudo vai acabar, vai voltar ao normal. Mas tudo que aconteceu já mexeu muito com a gente. Mexeu com a estrutura da igreja, mexeu com a nossa estrutura dentro da família. Então, quando voltar, vai voltar um novo normal, né? Porque a gente já aprendeu a fazer coisas diferentes, de maneiras diferentes. Então, a própria célula e o pequeno grupo também vai haver um crescimento nisso, né? De valorizar os relacionamentos, em primeiro lugar, né? Porque antes a gente vivia num pequeno grupo, mas não tinha essa, como você falou, esse desespero de estar junto. A gente via isso em quem estava novinho chegando, né? Quem estava novo convertido, aquela animação toda, mas os outros que estavam mais tempo na igreja já estavam mais acostumados com a rotina, né? Já achavam que a célula virou um programa. Então, esse desespero, esse anseio de estar junto é algo que a gente vai valorizar muito mais depois, né? A própria igreja e o pequeno grupo vão valorizar muito mais os relacionamentos depois disso, né? Então, com certeza, eu creio que mesmo sendo algo ruim, o que a gente está passando, né, é o que você falou, né? Deus está usando tudo isso para o nosso crescimento e fortalecimento da igreja e dos pequenos grupos, né? Então... Eu acredito assim que como a gente olha também para a palavra de Deus e vê grandes avivamentos vindo após um tempo de perseguição, né, na palavra de Deus, e a gente entende isso como algo de Deus, eu também vejo que muitos passavam por tudo isso, mas também voltavam do mesmo jeito. Então, nós temos ainda uma surpresa. A gente pode ter uma surpresa de pessoas não querendo mais voltar e falando, não, gostei de ficar com culto online. Gostei de ter minha vida assim. Existe, sim, algo que eu acho que está por vir, que ainda a gente não tem a clareza muito sobre o que virá após isso. Então, eu creio que o nosso trabalho será, assim, em prol de ver uma igreja diferente, uma igreja avivada, uma igreja com mais fé, coragem para anunciar o evangelho, para ousar mesmo, né, estar presente ali. Mas eu creio que a gente pode se surpreender
com algumas pessoas também. Então, eu tenho orado assim, Deus, tem misericórdia de nós. Que venha um tempo de avivamento, mas um tempo do Senhor nos levantarmos como igreja. Então, eu ainda tô com aquele coração receoso assim, Pai, nós queremos ver todo mundo, não queremos que ninguém se perca. Então, traz esse avivamento mesmo para o nosso coração. E eu tô naquela, eu até vi que alguém escreveu aí, mas eu tô bem assim na fé mesmo de que coisas melhores virão. Então, independente se elas vão nos surpreender, né? Porque às vezes a gente acha que as pessoas estão querendo tanto e de repente a gente pode se frustrar com tudo isso, mas como o Senhor ainda é e sempre será a nossa esperança e a nossa alegria, eu tenho certeza que aqueles que se levantarem e deixarem Deus, sabe, mover algo diferente em nós como igreja vamos viver grandes coisas, eu creio. Mas é uma surpresa e a gente vai ter que marcar de novo para saber o que está acontecendo. Verdade. Fizeram uma pesquisa, acho que vocês viram aí também, perguntando para as pessoas qual era o primeiro lugar que elas queriam ir quando terminasse. Vocês viram, né? E a maioria respondeu que queria ir para a igreja, né? Isso animou muito a gente. Nós também estamos com uma expectativa muito grande aqui. Nós estamos orando e profetizando que vai ser um tempo diferente. É como a pastora disse, pode ser que a gente tenha que aprender outras formas aí que a gente não sabe ainda. Nós vamos ter que conhecer um novo caminho, mas nós estamos entendendo que esse novo caminho vai ser um caminho de bênção, né? Amém. Tempo de avivamento, porque todos nós, né, como o pastor Luiz falou, fomos sacudidos por essa situação, né? Mexeu com as estruturas de todo mundo, porque afetou a saúde, a economia, a vida social, e dos mais idosos até as nossas crianças. Então, todo mundo está com as antenas, né, em alerta, aí, porque realmente é um novo tempo, é um tempo diferente. E eu creio que Deus vai aproveitar isso para nos levar para um nível maior. Né? Amém. Com certeza. Vocês lideram a Rede Mais, né? E quantas células vocês têm? Quantos grupos pequenos vocês têm na Rede Mais hoje? Como é que está isso? Então, hoje nós estamos liderando o Ministério de Juventude todos. Então, a gente está cuidando da Rede Mais e da Rede Livres, que é a rede dos adolescentes também. Que hora que vocês dormem? Que hora que vocês namoram? Olha, na verdade, dormir tá complicado com umas criancinhas acordando à noite, né, amor? Mas... É uma invasão dos sem cama lá. Vocês devem ter passado por essa fase, né, Bia? Não tinha... Na minha casa, eu falei para eles assim que quarentena não é 40 pessoas dentro da minha casa, entendeu? Vocês entenderam errado. Quarentena, não é 40 pessoas lá dentro. E aí a casa tá assim, um dia dorme um neto, outro dia dorme o outro, outro dia dorme a sobrinha, e assim, legal, né? Não tá indo pra escola, vão dormir, né? Outro dia dorme todos. Aí outro dia dorme todos. Então pra dormir também tá sendo complicado. Isso aí, tem que aproveitar. Júlia, Gabi, aproveita o vovó e a vovó, isso mesmo. Tem que abusar da bondade. Abusar. Assim, hoje nós... Com todas as células, deve chegar agora quase umas 80 células. Né? Por aí. 200. Dentro da rede com jovens e adolescentes. Eu não entendi o número, perdão. 80 células com jovens e os adolescentes juntos. Que bênção, que legal. É uma enorme família, né? Para vocês formarem, né? Sim, olha... Nós tivemos até uma sugestão, é algo legal, não sei se vocês já fizeram, foi muito importante para nós aqui. Nós fizemos um encontro de líderes virtual. Então, nós fizemos uma sala, nós tínhamos mais de 80 líderes conectados, contando os casais ainda. E tivemos uma palavra mesmo assim, muito
abençoada, falando sobre como nós vamos voltar com os nossos PGMs, trazendo um ânimo para a liderança, falando do que Deus nos levantava agora, como que a gente tinha que se posicionar como líderes. E foi legal porque a gente viu o rostinho de todo mundo ali, foi bem gostoso ter esse tempo, mesmo que de uma forma diferente, como você falou que estamos nos adaptando, mas foi muito legal. A gente está junto ali, conectando os líderes principalmente, né? Então, aí, ó, até a Leinha tá escrevendo, foi demais, foi mesmo, foi bênção, porque a gente pôde ver assim que mesmo distante, a gente tem que se fortalecer da palavra de Deus, né? Então, a gente recebeu uma palavra muito legal, a gente trouxe isso para o nosso coração, depois a gente tentou processar isso através dos pequenos grupos, mandando as mensagens. Então, isso é bom. Então, nós estamos nessa expectativa assim, ó, vamos fortalecer, vamos trazer todo mundo para perto. Então, o tempo todo, a gente está pensando numa maneira de não deixar todo mundo solto. Então, a gente vai ter a conferência da família agora, que começa amanhã aqui. Então, a gente vai ser sexta, sábado e domingo. À tarde tem uma programação especial para os jovens solteiros. Então, assim, a gente fica pensando, buscando direção de Deus, de estratégias para a gente alcançar pessoas. A gente já está tendo o privilégio de colocar algumas pessoas em pequenos grupos, né, amor? Que aceitaram a Jesus e perguntam, quero entrar numa célula. E a gente já está colocando a pessoa e ela está entrando online no grupo. Então, essas coisas foi também um desafio para a gente. Vai ser o nosso desafio de também aprender a evangelizar através das redes sociais, né? André, então assim, vocês não praticamente deram sequência à agenda que vocês tinham? Ou mudou, assim, ou vocês só passaram a fazer nas redes sociais virtuais? Não, mudou no sentido assim, tudo que tinha programado, por exemplo, a conferência seria presencial, a gente está fazendo online, mas retiro, por enquanto, foram cancelados, a nossa conferência de adoração, de música e adoração também foi cancelada, em si foram cancelados, então... A gente, foram mais os eventos que tinham convidados, alguns eventos que a gente já tinha convidados fechados, né, pessoas que viriam de fora, então aí foi cancelado porque não tem como a pessoa vir, e aí a gente optou por fazer algo mais interno, no caso da conferência da família, né, mas a programação da igreja em si, a gente suspendeu, né, coisas como apresentação de bebês, batismos, a gente não tem como fazer isso, né, até perguntaram para nós, como que vai batizar agora online? A gente falou, calma que tem que pensar muito bem nisso. Ainda mais sendo batista, né? Vamos batizar por aspersão, por imersão, tem por invenção. Vamos inventar, porque não tem jeito. Né? Então, a gente está assim, né? Os eventos que a gente vê que tem possibilidade de atingir a igreja online, vamos fazer. Agora, o que a gente vê a ceia de vocês, como é? A ceia o pastor Gilson fez na ceia de Páscoa, foi muito legal, porque nós fizemos a ceia como um jantar, nós usamos a ceia pascal mesmo, de fazer um jantar em família, de honrar a família, de ter aquele momento junto, foi muito bom. Tivemos testemunhos bastante importantes, e depois a gente seguiu fazendo a ceia online mesmo, cada um preparando na sua casa, né, ali, seu suquinho de uva, seu pãozinho, e participando junto. Então tem sido assim também. Aí tem o grupo preparado que vai até a terceira idade, leva, faz alguma coisa diferente para agregar. Essa semana eles fizeram serenatas. Então, para algumas pessoas que é preciso sair o grupo do Viva a Vida, todo mascarado, e fez serenata na porta de algumas casas, né? Então, algumas coisas estão acontecendo que dá para levar, mas outras a gente está tendo que reformular toda a agenda, né?
jovens e crianças continuaram também fazendo seus eventos assim que dá para fazer virtual? Só virtual. Os adolescentes virtual, né? Têm um evento que eles fazem que chama Papo Livre. E era um evento feito na igreja, né, só com adolescentes, feito por eles mesmos. Então, eles optaram por continuar fazendo online também, né, chamando a pessoa para participar, que nem uma live, como nós estamos fazendo, né? E eles estão conseguindo manter e agregar a galera junto. Né? Aos poucos está chegando mais participando, se inteirando. A gente tem um grande problema em relação à internet. Nós não vamos conseguir resolver isso. Tem muitas coisas que são oferecidas no mesmo horário. O apelo é muito grande, né? A opção é muito grande. Muitas opções ao mesmo tempo. E mesmo que eles estão conectados aqui, aparece alguém falando no WhatsApp, eles apertam. Se entrou um pastor que tem uma pegada muito legal, eles vão assistir. Então, assim, a gente entende de tudo isso e nós nem queremos até competir com isso. O nosso cuidado é em agregar mesmo hoje aqueles que estão sob o nosso cuidado, para que a gente tenha uma ideia de como eles estão. E isso acaba ajudando como a Bia falou, o supervisor que liga para os líderes, os líderes que ligam para os membros. É esse trabalho de formiguinha, né, que vai trazendo aquele resultado mais pessoal. Então, tem sido assim para nós, aos poucos a gente vai trazendo aquilo que necessita cada grupo, pelo menos na nossa área, mas isso tem sido com a família, né, a gente tem visto com o grupo da terceira idade, com o grupo da família, todo mundo tentando fazer a mesma coisa para cuidado, né. Você acredita que a igreja vai sair forte do outro lado? Porque em nome de Jesus. De repente a gente tem até uma outra igreja que a gente não conhece ainda, né? Pessoas que receberam Jesus, já estão aí com a carinha na célula online. E outras que aceitam a Jesus, mas não falam, né? E eu creio que após isso, elas possam querer ir na igreja, ver como que é. E eu creio que a gente não está tendo ideia de um todo. Mas uma coisa eu tenho certeza, Deus está nos levantando para anunciar o evangelho de todas as formas, de todo jeito, em todo lugar, em todo tempo. Então, mesmo que a gente volte para o templo, nós não podemos deixar de fazer o que nós estamos fazendo agora. Eu acho que é uma igreja que não volta atrás, porque a gente está aqui nessa live e a gente pode ter um número de 50 pessoas que assistiram, mas quando isso começa, um passa para o outro, passa para o outro, que passa para o outro, isso, a pessoa vai tocando o coração e vai ouvindo a palavra de Deus. Então, a gente precisa entender que se nós estamos nesse avivamento, que o Senhor venha, Maranata, venha Senhor, Ele precisa que todos tenham ouvido dessa palavra, né? E nós estamos aqui com rede social. Imagina uma pandemia sem internet. Pelo amor, hein? Como seria? O que faria? Dá pra imaginar. Porque o que a gente... imaginar. Eu falei, gente, eu não consigo imaginar. O que a gente percebeu é que as pessoas... Claro que, né, não substitui o abraço, o presencial, o face a face aqui, não substitui, você sabe. Mas as pessoas precisavam de saber a opinião da liderança, de saber se nós estávamos com medo ou não. Qual é a nossa voz agora, né? É aquela ideia do pastor ir à frente e dizer, não, nós continuamos, venham, vamos embora, né? Então, isso agregou, isso firmou os passos das pessoas, né? Teve gente que veio perguntar o que o pastor estava pensando aqui. Se eu estou pensando que vai ser uma colheita, eu acho que Deus só espalhou as sementes, né? Como você disse, a gente não tem noção do tamanho dessa colheita, né? Com certeza. Uma coisa que me chamou bastante atenção aqui, para mim, Andréa, como pessoa, eu fiz coisas que eu poderia já estar fazendo antes, mas que por causa da correria e a rotina, eu não fazia. Os meus discipulados melhoraram. No sentido das vezes, tenta marcar um dia, não dá. Tenta marcar outro dia, não dá. Quando você pega online,
é 30 minutinhos, 40 minutos que você está com alguém, que é produtivo. E outra coisa que nos aproximou muito, cada rede aqui na nossa igreja cuida de 5 missionários, projetos e missionários que estão aqui no Brasil, e aqui em Campo Grande, no Brasil e fora do Brasil. Então, a nossa rede, dentro do Ministério da Juventude, nós cuidamos de missionários que estão na África, nós cuidamos de missionários que estão no Nordeste, cuidamos de missionários que estão em Rochedo, no interior, e aqui em Campo Grande. E esses missionários se tornaram tão mais íntimos de nós, né, amor? Porque a gente está falando, olhando um para o rosto do outro. Eu falei, gente, quando que eu tinha tanta intimidade com os nossos missionários que estão na África, que estão lá no Nordeste? A gente está tendo um contato muito maior. Então, eu fiz live com as meninas, eu encontrei com elas para falar de assuntos de mãe, para falar como que tá a pandemia na África. A gente recebeu tanto, e antes a gente não fazia essas coisas. Eu falei, Deus, olha a abertura que a gente está tendo para nunca mais manter um distanciamento, de cantar um parabéns para um missionário na internet, de conectar as pessoas para mais perto. Então, assim, eu tô vendo de forma positiva que os relacionamentos podem ser até melhorados através disso com as pessoas que estão mais distantes, né? E tava na nossa mão e a gente não via isso, né? Então... Precisou de uma pandemia para isso acontecer. A postura dos líderes. Como que vocês acham que os líderes devem agir nesse retorno? Continuar cuidando, ou repensar numa outra forma de trabalhar? Nas células, eu quero dizer. A nossa liderança aqui, ela está bem unida, né? Como a gente falou. Então, uma coisa que o Nivaldo disse também, né? Você disse, foi sobre essa ânsia das pessoas quererem saber o que o pastor acha, né? Estar debaixo dessa submissão. Então, é interessante a gente ver o quanto eles esperam a gente falar alguma coisa, esperam direcionamento, né? E então, claro que existem pessoas que têm opiniões diferentes, né? Opinião todo mundo tem, mas a gente compreende que existe uma visão que foi dada por Deus ao nosso pastor presidente, e é claro que essa visão vem de Deus para nós também, como vocês têm aí, vivem aí também. Então, essa postura de liderança, ela vai influenciar muito, né? Não só na igreja, mas na vida das pessoas. Então, eu creio muito que a liderança em si, ela está preocupada em cuidar da vida de cada um, em ter esse cuidado primeiramente com a proteção. A gente fala muito de proteção aqui, né? Em vez de ficar falando de pandemia, é mais uma proteção, né, da família, das pessoas, mas ao mesmo tempo a gente reconhece que existe um anseio por pregar o evangelho, não só pessoalmente, estando presente, mas também de outras formas, né? Então, essas novas maneiras trouxeram, como a gente já comentou, várias possibilidades da gente fazer a mesma coisa, só que de maneira mais eficaz, né? Então, eu creio muito que essa liderança, ela vai influenciar esse processo todo, né? Tanto esse processo agora de proteção, como um processo depois de fortalecer e criar de forma eficiente instrumentos de evangelização, né? Mas aqui foi decidido que os pequenos grupos, as células, serão as últimas a voltarem. Por quê? Porque a gente sabe que vai ser muito difícil chegar e não querer abraçar. Vai ser muito difícil você ver uma pessoa, né, e não abraçar. Então, a gente teve pastores, aconteceu alguns velórios, né, de pessoas das redes, e os pastores das redes que foram falaram, olha,
é impossível. A gente vê que mesmo com o número reduzido, quando você vê a pessoa chorando, um ente querido, é impossível, alguém vai e abraça, né? Então a gente recebeu no grupo de pastores do meio batista que pegaram coronavírus em velório. Então, assim, o que acontece? A gente sabe que o pequeno grupo não vai manter uma distância dentro de uma casa de 1 metro cada um. A gente não vai conseguir. Eu vejo pelos meus filhos. A gente explica, mas é capaz deles eles abraçarem o carteiro, de tão saudade que eles estão de todo mundo. Eu falo para eles, filho, não pode chegar perto. Você acha que criança vai conseguir não abraçar um amigo? Não vai conseguir ver? Não tem como. Então o pastor Gilson falou que ele tem muito receio disso começar com os grupos e aumentar. Então a gente decidiu que a partir agora do primeiro nós tivemos, desculpa, só fazendo um parêntese, né? Nós tivemos maior índice de contágio aqui, foi no interior por causa de um aniversário. Né? Então, foi um aniversário, fizeram uma festa. 30 pessoas, né? Em Guia Lopes aqui, e 30 pessoas pegaram. Não, 30 pessoas se reuniram, algumas pegaram, aí foram trabalhar normalmente no outro dia, no frigorífico, e aí virou uma coisa que teve que parar a cidade inteira, lockdown na cidade inteira. Sim. Então, a gente pensa que o pequeno grupo, da mesma forma, ele tem que tomar esse cuidado, e a gente acompanha, inclusive, o andamento das escolas, porque as escolas também estão no mesmo sentido de cuidado, não voltaram até agora, provavelmente não voltem agora em julho, em final de junho, que é o decreto aqui, mas o que se fala é depois de setembro, né? Então, algo assim, muito mais pé no chão, vamos com cuidado, porque não adianta, a pessoa vai se abraçar, vai se pegar, vai beijar. A gente colocou os cultos vamos iniciar 2 cultos agora em junho, vai ser a nossa primeira experiência. E tem inscrição sendo feita pelo site, pelo app da igreja. Então a pessoa vai ter que fazer a inscrição. Existem umas regras para essa inscrição, que não pode ser do grupo de risco, não pode ter mais de 60 anos, ainda não serão liberados crianças. Então a nossa igreja, em média, por culto, tem 200 crianças no Ministério Infantil. É um número muito grande, então não vai ser liberado ainda crianças. Então, aí foi um pouco menos. Acho que deu 290 pessoas participando num culto. Capacidade de 50. Para ter espaço, para ter... Aí já começou a flexibilização, né? O comércio já está aberto? Como que está? Isso, já está. Então, a nossa igreja vai começar experimentando 2 cultos a partir de junho. Então, a gente está na expectativa. Mas é até o que você falou, né, Anivaldo? Assim, a gente está nessa expectativa porque a gente não sabe quantas pessoas vão. A gente abriu as vagas, mas teve, aqui em Campo Grande mesmo, teve um pastor que a igreja encheu, né? Ele abriu, a igreja encheu, mas não foi a realidade da maioria. A maioria que abriu, a igreja que tinha capacidade para receber 100 pessoas, tinha 20 pessoas. Porque as pessoas ainda estão com esse receio de sair de casa, de se expor, né? Então... Mas eu creio que aos poucos a gente vai ter que experimentar isso mesmo. É uma trajetória que eu acho normal, vai acontecer. Precisa acontecer. Envolve toda a parte financeira, toda a parte, né, de uma cidade, da nossa nação. Então eu creio que aos poucos muita igreja orando, eu vi a unidade das igrejas, né, das denominações orando, unindo forças para que o Senhor venha sobre nós com o favor dele. Então eu creio mesmo que a gente vai ouvir falar de milagres, a gente vai ouvir de curas, e nós vamos voltando aos poucos ao normal e vamos experimentar isso, né? Eu creio nisso também, pastora, porque eu vejo assim, as igrejas estavam muito, tipo, cada uma na sua, né, distante uma da outra, né? A gente ouvia assim pelo YouTube, mas alguns pastores, né, de renome e tal. Hoje não, hoje, né, do mais
a mais simples igreja lá, a mais menorzinha, com a maior, tá todo mundo conectado, né? Agora a gente estava ouvindo um vídeo de uma música, né, de um hino que em todas as línguas. Aí eu olhei para ele e falei assim, olha como que é Deus fazendo isso, né? Todo mundo, o mundo, não é nem assim, né? Só a cidade, só o estado com o outro. É o mundo. Fizeram o Amazing Grace com o mundo inteiro, não sei se você viu. Pastores de uma cidade com a outra, no estado com o outro, igual nós aqui. Até nós aqui estamos gente, nós vamos parar para fazer isso, né? E eu acredito que a gente tem pensando em convidar para estar aqui e tal, mas olha aí, né, que bênção poder fazer isso. Então tudo isso eu vejo a mão de Deus, sabe? Eu vejo Deus assim, despertando mesmo o povo para Ele, né? Para se voltar para Ele, né? Como um avivamento. Eu acho que aqui já está, ou se nós estamos nele, ou estamos começando, eu acredito. Eu ouvi um pastor dizendo que nós já estamos vivendo porque há muitos corações arrependidos, há muitos corações quebrantados. Então, assim, já está havendo, né, esse mover entre as igrejas, entre os irmãos, né, entre famílias, né? Como você disse, quantas famílias, né, dentro de casa se conhecendo, né? Tem pessoas que falam assim, nossa, eu ganhei um amigo, olhou para o esposo, eu ganhei um amigo. Tem pessoa que eu não sabia que era um amigo. É legal ficar junto. Porque aquela coisa, sai de manhã, chega à tarde, né? À noite, dorme, vai no outro dia. Então, assim, ficaram amigos, descobriram amigos dentro de casa, né? Que lindo. Isso eu vejo assim mesmo também. Mas assim, deu um friozinho na barriga também das pessoas, como a pastora Andréia falou, de querer ficar em casa. Porque às vezes você está até debaixo do cobertor, vendo uma live, né? Como agora, né? Com esse frio, aqui tá bem frio. Então a pessoa fala... Aí não tá frio não, né? Tá. Tô de blusa. Então, aqui tá bem frio. Então aí eu falo assim, se a pessoa gostar de querer ficar em casa, não, né? É que a gente tem que lembrar eles, agora é aquele momento, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, né? Daqui a pouco Deus vai falar, sai da sua tenda. Levanta, que dorme daí. Olha, a gente compartilhou essa palavra também com os líderes, mas Deus tem falado muito comigo e eu acho que é um tempo em que a gente precisa entender como igreja. E aí eu falo para todos que estão aqui com a gente nessa live, você é a igreja do Senhor, nós somos a igreja do Senhor. E o templo está fechado, mas nós somos a igreja e a igreja está viva, né? E essa palavra mexeu muito comigo, que está em João, onde vem desde o capítulo 14 dizendo, olha, Jesus fortalece os seus discípulos, Jesus o caminho para o Pai, Jesus promete o Espírito Santo. Aí logo quando fala que Jesus promete o Espírito Santo, vem a videira e os ramos. E aí diz assim no capítulo 15, a partir do versículo 5, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. A gente chega num tempo onde a gente começa a ver que nós não temos força, nós não temos controle das coisas. As pessoas foram retiradas do trabalho, foram retiradas do convívio social, retiradas de tudo. Até quem tem dinheiro não teria hospital para pagar. Não teria. Então a gente começou a ver que eu não sou dona da minha vida. Nós não somos donos daquilo que nós escolhemos e planejamos. Tudo está nas mãos de Deus. Então isso ficou muito claro que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Então nós precisamos estar conectados na videira. Aquele que está conectado na videira é aquele que vai ser renovado todos os dias, é aquele que vai ser alegrado todos os dias, é aquele que na hora que tiver com medo vai ser encorajado, é aquele que se sente fraco vai ser fortalecido. Nós precisamos permanecermos
conectados na videira. Ele é a videira, ele é quem traz vida, ele é quem traz fé, ele é quem traz alegria. E sem ele, nós não podemos fazer nada. Então a gente precisa entender que é um tempo de nós voltarmos para Ele, para a palavra de Deus. Eu falei assim, olha, eu tô tendo tempo para ouvir da palavra de Deus até de madrugada, porque tem live acontecendo meia-noite, 1h da manhã, 4h da manhã, 5h da manhã, salas de oração. Então nós precisamos nos levantarmos agora como uma igreja com sede da palavra de Deus, de voltarmos para Deus. A rotina em casa mudou, tá mais doida. Então não adianta achar que era lá fora que a gente não tinha tempo, porque agora dentro de casa tá pior ainda com o tempo. Não é? Tem gente que fala assim, minha vida era muito corrida. E agora? Tá muito corrida também. Também. Então a gente já entendeu que não existe isso de vida parada. Nós que precisamos voltarmos para Deus. E sem Ele, vai ser difícil a gente conseguir manter a nossa família firme. Vai ser difícil a gente conseguir manter a nossa fé em Cristo, né? Vai ser difícil a gente discipular os nossos filhos para viver uma verdade em Cristo. E vai ser muito difícil para a igreja do Senhor voltar com uma fé para avançar em tempos de crise. Então eu creio que Deus está nos dando um tempo para fazer isso que a gente está fazendo aqui, fortalecer a vida uns dos outros, né? E é isso que Deus tem para nós, eu creio. Amém. Que bênção, que palavra. Que bênção. Recebemos. Amém. Nós queríamos que essa palavra fosse para todos os nossos líderes, né, que estão conosco agora. A gente queria que recebessem essa mensagem. Acho que nós temos mais 3 minutinhos só e eu queria que você... passou tão rápido, né? O Instagram é só 1 horinha. Mas nós podemos fazer outras, se vocês concordarem, né? Claro! Com certeza. Ficar em contato aí, porque agora a gente aprendeu a usar essa ferramenta, né? Então agora... Essa Julie, gente, olha só, ela sempre me chama de pastora Pepe, amor, olha lá. Ela é impotente, ai, meu Deus, linda. Muito legal. Beijo, que saudade. Legal. E quando tudo isso passar, a gente vai fazer um convite para vocês virem para cá, ficar com a gente aqui e nós vamos matar essa saudade bem de perto aí, né? Até lá a gente já pode abraçar, vai ter passado por isso. Mas que bênção, viu? Que bom estar com vocês, que palavras de encorajamento, bom estar alinhado com vocês que estão fazendo um lindo trabalho aí. Nós agradecemos demais, viu? Luiz, Andréia, muito obrigado, tá? Dá um abraço, um beijinho nas crianças. Papai pode, mamãe pode. Isso, a gente obrigado por esse momento, por essas palavras. Eu sei que todos que estão assistindo aqui vai guardar no coração e nós vamos continuar nos vendo e logo a gente se vê pessoalmente também, se Deus quiser. Isso, obrigado pelas estratégias. Beijo. Um beijo para todos vocês, todos os líderes, todo mundo aí da nossa rede, da nossa igreja, da igreja de vocês e da igreja de Cristo, porque somos um. Sim. Então, beijo a todos. Para todos, foi beijão para todo mundo aqui com vocês, viu? Ótimo, muito obrigado. Muito bom. Obrigado para quem nos assistiu também daqui, daí de Sumaré e da Igreja de Cristo, né? Isso mesmo. Beijão, valeu, gente. Foi demais, até viu? A próxima. Até mais. Um grande beijo. Um beijo.